E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e esse é o canal Você Pode, um canal que tem como objetivo incentivar você a praticar sua fé. Sempre trazendo textos bíblicos e hoje, pessoal, eu trouxe um texto chocante. Se você tiver a emoção fraca, se prepara, porque esse texto é horripilante. Talvez o mais horripilante que eu já li na Bíblia. Mas ele está lá e precisa ser contado. Está em Juízes capítulo 19. Eu aconselho você, quando tiver um tempinho, que leia para você entender esse texto. Ele é muito forte, pessoal. Ele revela a pior parte, uma das piores partes do ser humano, a covardia. Vocês vão entender como a covardia ela é capaz não de prejudicar a vida só de uma pessoa, mas talvez de muitas pessoas. Então, vamos pro vídeo? Bem, pessoal, sem mais enrolação, vamos pro texto. Juízes capítulo 19, o levita e a sua concubina. Naqueles dias que ainda não havia rei em Israel, houve que um homem levita, peregrinando ao longe da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Aconteceu que ela, aborrecendo, o deixou, tornando para a casa do seu pai. A Bíblia não relata por que ela o deixou, só diz que ela abandonou. Com certeza deve ter acontecido alguma coisa muito ruim para ela ter o abandonado, não sei. Mas o fato é que ela voltou para a casa do pai dela e ficou lá por volta de uns 4 meses, até que aquele homem, levita, pegou o seu servo, 2 jumentos e seguiu atrás dela a fim de trazê-la de volta. Chegando lá, foi muito bem recebido. Ela o fez entrar. O pai, quando o avistou, aquele homem, ele o convidou para entrar, ele, com muita alegria, ele tratou muito bem dele. Então, ele pediu para que ele permanecesse ali mais alguns dias antes de seguir viagem. Ele aceitou ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 5º dia, ele resolveu ir embora porque tinha muito afazeres. Então, eles partiram ali. O homem, sua concubina, os jumentos e o seu servo. Então, ele não queria parar em nenhuma das cidades que não fosse do povo de Israel. Então, ele andou. Seu servo ainda disse, vamos parar por aqui? Ele disse, não, vamos parar numa cidade que seja do povo de Israel. Eu não quero parar em cidade estranha, não. Então, ele parou em Gibeá, que era dos benjamitas, né? E ali ele foi procurar abrigo, mas não teve ninguém que o abrigasse. Então, ele foi para a praça da cidade e lá ficou sentado com a sua esposa, sua concubina, né? Com o seu servo, seu jumento, para que passasse a noite ali. Então, apareceu um senhor, que também era da casa de Israel. Então, ele começou a conversar com o homem, perguntando por que ele estava ali, que era perigoso ficar ali, que aquela cidade tinha se tornado muito perigosa. E ficaram conversando. Então, o homem explicou a ele que tinha ido buscar a concubina, que estava passando por vários dias andando e que precisava de um lugar para descansar, que não tinha parado em outro lugar, porque não era do povo de Israel. Então, o homem pediu para que ele fosse para a casa dele, o convidou. E disse ainda que alimentava a jumenta dele e que dava de comer para a concubina, para o servo, para todo mundo. E para que ele fosse para a casa dele.
O homem aceitou imediatamente e foram todos para a casa desse senhor. Chegando lá, como de costume, eles lavaram os pés e foram servir a refeição. Quando eles começaram a jantar, a comer, então eis que aquela cidade estava infestada de filhos de Belial. Filhos de Belial são aquelas pessoas más, aqueles que eram de outros povos, que não concordava com Deus, com o mesmo Deus, não tinha a mesma fé, e eram adoradores de Deus, adoradores de Satanás, pessoas más mesmo. Então, eles começaram a rodear por toda a casa e gritar, clamar, para que jogasse aquele homem para fora, para que eles pudessem abusar daquele homem. E começaram a gritar, a fazer algazarra, e o velho, o senhor, abriu a porta um pouquinho e disse para eles: olha só, vocês não podem, eu não quero que vocês abusem desse homem, por favor, esse homem é minha visita, mas eu tenho aqui a minha filha virgem e tenho aqui também a concubina dele, para que vocês possam abusar e fazer o que quiser, mas não toca nesse homem porque ele é a minha visita. Realmente foi isso mesmo que vocês ouviram. Ele disse: eu tenho aqui a minha filha virgem e a concubina dele, para que vocês possam abusar e fazer o que quiser, só não toca neste homem. Ele permitiria que pegassem a filha dele. Então o que aconteceu? Os homens não aceitaram aquela oferta e continuaram a gritar e pedir e a clamar: joguem esse homem para fora para que nós pegamos e o abusemos. Joguem esse homem para fora. Então o velho, não suportando mais, pegou a concubina do homem, enxotou porta fora para que ela fosse abusada. Então, para que acalmasse a fúria daqueles homens. E foi o que aconteceu. Então, ao pegarem aquela mulher, pararam de atormentar para que pegasse o homem. Porém, começaram a abusar da mulher. E só ouvia só os gritos dela. Era gritos de socorro, grito de... Ela estava sendo abusada, né, pessoal? Então, ela espancada, abusada, e só ouvia também os risos satânicos deles. E aconteceu que pela manhã, quando o seu servo levantou-se e foi embora, eis que a sua concubina estava à porta. E ele disse para ela: levanta-te, mas não houve resposta. Então, ele pegou a concubina, colocou na jumenta dele e foi embora para casa. Chegando lá, tomado pela ira, pegou um cutelo, esquartejou a mulher em 12 pedaços e mandou para cada pedaço, para cada tribo, para as 12 tribos de Israel, dizendo sobre a afronta que ele tinha sofrido e que queria uma resposta. Qual era a resposta que o povo ia dar para ele? Quando esses homens ficaram sabendo, reuniram os homens, levantaram como um só, de todas as tribos, e foram ter com esse homem para contar a história. Então ele contou que ao entrar na casa daquele senhor, que os homens quiseram abusar, pegaram a esposa dele, a concubina dele, abusaram dela e fizeram o que fizeram. Então, todos os homens da cidade, todos os homens de Israel, todas as tribos, pediram para que os benjamitas entregassem aqueles filhos de Belial para que fossem feitos justiça. Mas os benjamitas não o entregaram. Então aí eclodiu a guerra entre os filhos de Israel. Tudo por causa desse acontecimento. Por causa daquele ato de covardia lá, que aquele marido não fez nada, que aquele senhor, que aquele servo, aquelas pessoas que estavam ali, ninguém fez nada. E que deixou aquela mulher ser judiada, ser abusada até a morte. Então aí o homem foi reclamar, depois da morte dela. Então eclodiu essa guerra. Amém, pessoal? Sabe o que eu acho interessante nessa história?
que depois que a mulher morreu, ele quis justiça. Mas quando ela estava lá sofrendo toda sorte de maldade, de abuso, ele não fez nada para ajudá-la. Porque o texto diz assim, que quando ele acordou pela manhã, que ele foi abrir a porta para ir embora, então eis que jaz a sua concubina lá no chão. Então ele pediu para ela levantar. Se ele acordou pela manhã, então é porque ele dormiu, né, pessoal? Ele teve a coragem de dormir, enquanto a mulher dele, aquela mulher que ele tinha ido buscar, aquela mulher que ele perdeu, e que o pai dela o tratou tão bem, né? Então, ele permitiu que aquela mulher fosse abusada a noite toda e foi dormir. Nem que seja uma horinha que ele dormiu, né? Mas ele dormiu enquanto aquela mulher estava sendo abusada. E depois, então, ele quis justiça. Que hipocrisia, né? Olha o tamanho da hipocrisia do ser humano. Tudo para quê? Para lavar a honra dele. Mas para lavar a honra dela, ele não fez nada. Então é para pensar só que quando uma pessoa precisa de ajuda e a gente puder ajudar, não deixa que a covardia toma conta de nós. Agora, se nós não fizermos nada, então não adianta ir lá chorar depois, né? Porque aquela pessoa não está mais ali para te agradecer, não está mais ali para nada, para te agradecer por aquela coroa que você está levando para ela, não é mesmo? Então é só para refletir mesmo. Amém, pessoal? Que história arrepiante, né? Fica aqui imaginando na pele daquela mulher, o que ela passou, o sofrimento, quando ela foi empurrada, enxotada, sabendo que o marido estava ali, que poderia ajudar, que poderia, sei lá, fazer alguma coisa, eu não sei, mas alguma coisa. Enfim, nada foi feito, né? Então, pessoal, chegamos mais ao final de um vídeo e eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. Gostaria de agradecer a vocês que estão curtindo meus vídeos, que vocês que estão assistindo, de vocês que estão me prestigiando. E gostaria de pedir para você comentar. Comenta aqui se você quer que eu mude alguma coisa, se quer que eu traga alguma história nova. Comenta, eu gostaria de estar interagindo com vocês, tá? Então, e também gostaria de perguntar se você já se inscreveu no canal. Se não se inscreveu, se inscreve lá. Se inscreve, só bate a mãozinha assim, ó. E se inscreve lá, bate a mão naquele sininho. E também dá aquele joinha, sabe? Aquele joinha assim, ó. Vai lá no joinha, aquele que tá pra cima, assim, ó. Aí você dá um joinha lá pra mim. Isso vai me ajudar muito. Você não tem ideia de quanto isso vai me ajudar a crescer esse canal. Amém, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Bye, bye.